Olá, muito boa tarde, o meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele, o Carlos França. Desde já quero-te agradecer por aceitares o desafio 1080 segundos. Hoje estamos aqui a gravar em São João da Madeira, no Coffee, com autorização do dono e também porque o Carlos pediu para registarmos aqui. Para quem não te conhece, Carlos, quem é o Carlos França? Boa noite. O Carlos França é uma pessoa normal como os outros. Quais são as tuas motivações e a nível profissional o que é que fazes? Bem, a nível profissional, desde sempre, dos meus 10 anos de idade, tive a sorte, ao início, lógico, como toda a gente não gostava, com 10 anos de idade, trabalhar em barbeiro, como se chamava antigamente barbeiro, e hoje também, hoje em dia, mas tive a felicidade e gostei muito, com o seguimento da arte do meu avô, meus pais incentivaram, somos 9 irmãos, e eu ser o único que seguia a arte do meu falecido avô, e pronto, e as minhas ambições a partir daí foi seguir sempre trabalhei em barbeiro e até à data de hoje é das coisas que eu mais gosto de fazer e sempre com ambição mesmo de aprender sempre muito mais. Gosto mesmo de trabalhar na arte de cabelos, principalmente cabelos e desenho de barbas, é das coisas que eu gosto mesmo de aprender, com a idade que tenho, a gente está sempre a aprender coisas muito úteis e com que os nossos clientes saem satisfeitos. Dentro dessa área da barbearia já trabalhas há quantos anos? Bem, mesmo, digamos, já com 10 anos, não pode dizer que já trabalhava, nem pensava, mas à vontadinha, estou com 44 anos, já trabalho à vontade de ser profissional, como se pode dizer, há 28, 29 anos mesmo. Tu lembras-te quando é que nasce esse bichinho por ser barbeiro e por cortar o cabelo e por olhar para isso como uma profissão? Sim, memórias desse tempo, na altura, eu quando estava, tentava sempre fugir, como toda a criança queria, divertir-se, brincar. Claro. Mas depois, ao longo do tempo e dos anos, comecei mesmo, como quem diz, pronto, é isto que vai ser daqui para a frente e vou tentar agarrar e aperfeiçoar-me e aprender muito sobre os cabelos Que idade tinhas nessa altura? devia ter à vontadinha os meus 16 anos. Entre os 14 e 16, lembro-me perfeitamente da primeira vez que fiz um corte de cabelo a sério. Infelizmente a pessoa em causa já faleceu. Lembro-me perfeitamente que o meu patrão na altura não estava lá e esse senhor já com uma certa idade, ele disse: "Opa, o teu patrão não está, arranca, corta-me tu o cabelo." Eu já tinha conhecimento e lembro-me mesmo de olhar para a pessoa em causa e ele dizer mesmo: "Opa, pronto, é isto mesmo, está perfeito." E quando ele acabei de cortar o cabelo, até o patrão chegou na altura, não era o mesmo, e ficou admirado por a pessoa ter a coragem de deixar cortar o cabelo. A pessoa, não era a primeira vez. E passou-te em algum momento pela cabeça que irias levar um raspanete do teu patrão por estar a cortar o cabelo sem autorização? Sinceramente não, porque lá está, eu não sei se é ao longo dos patrões que já tive, não foram muitos, mas foram alguns, eu acho que para quem eu trabalhei, eles tinham mesmo uma vontade com os empregados, pessoalmente, e lá está, e o próprio, nesse acontecimento, o próprio patrão, quando chegou, disse: "Opá, isso foi a responsabilidade do cliente, o cliente está satisfeito e eu estou satisfeito contigo, por o cliente ter a confiança e deixar-te, e o trabalho está bem feito." Os primeiros trabalhos que tu fizeste dentro dessa área, qual era? Ou seja, qual era o processo de aprendizagem que tu tiveste na altura? Foi algo que tu
estou aqui a questionar. Foi algo que tu, por exemplo, ias nas férias e ias aprendendo porque estavas no tempo de escola? Foi algo que tu decidiste deixar a escola e ir para o teu primeiro trabalho? Como é que foi a tua... O sucesso foi que saía da escola e a minha mãe ia-me buscar à escola e ia direto lá para a barbearia. Do teu avô? Não. Outra pessoa? De outra pessoa. O meu avô já tinha falecido quando a minha mãe, para prendermos, digamos, entre aspas, termos o tempo ocupado, ela falou lá com um senhor que até era vizinho, tinha lá a barbearia, e então eu saía da escola e a minha mãe ia-me buscar à escola e diretamente ia lá para o salão. E o início, digamos, da aprendizagem, tinha que estar ao lado dele, sempre atento a ver, e onde era barrer cabelos, o início mesmo era lavar umas cabeças, e mesmo para lavar cabeças é preciso mesmo saber, e é mesmo. Onde foi assim o início, lentamente. Qual é a grande diferença que tu vês da barbearia há 30 anos atrás e hoje em dia? A nível de material, material que é muito melhor, que antigamente as máquinas eram todas manuais, não era como é hoje em dia, e lá está aí mesmo, a nível de clientes, que há mais, pode-se inventar, digamos, o cliente, se a gente der uma opinião a um cliente e ele disser, inventa, faz, corte caixas que deve, acho que há mais diálogo entre o cliente com o barbeiro ou o cabeleireiro, que está-se à vontade e o cliente tem confiança e deixa trabalhar. Antigamente havia aqueles cortes, que os bode compridos, os rechinhos ao lado, todos vincados, o rechinho ao meio, era muito mais trabalhado, muito mais. E hoje em dia já não é tão, é trabalhado o cabelo, mas é mais artístico, digamos. Era aí que eu queria chegar. Tu achas que hoje em dia os homens, tu trabalhas barbearia, ou neste caso, o masculino, e achas que hoje em dia os homens estão mais vaidosos do que há 30 anos atrás? Muito mais, eu acho mesmo muito mais. E achas... Nota-se porque antigamente, quer dizer, hoje em dia eu noto que o cliente, ao cortar o cabelo, passado 15 dias, depois está ali só para dar um retoque, para manter sempre aquela imagem daquele corte que gostou, ou da ideia que ele tem, enquanto antigamente o cliente levava aquele corte, todo vincadinho, e ele em casa fazia o penteado, estava sempre aquele género Era capaz de durar mais tempo. A ir à barbearia. Hoje em dia vai com mais frequência. E como dar outro exemplo, por exemplo, no caso de barbas trabalhadas, como antigamente não havia, eles deixavam a barba e era toda, pronto, só aparava-se, e hoje em dia nós temos, por exemplo, que até és lá o nosso cliente e quantas vezes vais lá para acertar, para andar sempre no ponto. Antigamente acho que não havia, aliás, acho que antigamente um cliente, a pessoa com barba, antes era, e depois também não é isso, a questão é, há mais facilidade a nível de dinheiro, de o pessoal estar com mais disponibilidade de ir ao barbeiro como era antigamente. É interessante porque falas aí em alguns pontos de barbearia que eu gostaria de perceber a tua opinião sobre isso. Tem a ver principalmente com hoje em dia as pessoas, os clientes, no nosso caso eu que acabo por ser um cliente, achas que nós deixamos mais nas vossas mãos o tipo de corte adequado ao nosso tipo de rosto? Ou achas que ainda existe muito aquela pessoa com o corte já pré-definido do que é que quer e bem já muito programado para o que quer? Não, ou existe aquele tipo de cliente que hoje em dia chega à tua beira e diz, olha, corta-me o que tu vê o meu rosto, vê a minha fisionomia e
coloca-me aqui um corte de cabelo que se enquadra e que esteja dentro Há muitas da atualidade. opiniões de clientes que pedem, e aliás, muitos até eles próprios trazem imagens no telemóveis que querem os cortes assim do género. A gente muitas vezes também dá a nossa opinião e diz, opa, assim, o corte pode-se fazer, mas o próprio rosto não enquadra com o corte que tu tens nessa imagem. Damos a nossa opinião profissional nesse ponto, mas se o cliente tiver à vontade e disser, opa, eu quero isto, a gente, pronto, faz, ponto final, lógico. Mas se o cliente achar que, pronto, que acontece muitas vezes que, opa, pronto, então, pronto, se tens essa ideia, dá-me uma opinião, então escolhe-me outro corte. Mas achas que hoje em dia existe muito mais abertura do que há uns anos atrás? Nos jovens existe muito mais abertura mesmo. As pessoas antigas, que a gente ainda tem, lógico, e temos muitos, onde têm aquele estilo ainda, digamos, do antigo e já não há tantos, que é a minha opinião profissional, não há tantos e ainda bem é tipo, como a gente chamava o capuchinho, puxar o cabelo de um lado para o outro, que acho que isso é, na minha opinião, que é ridículo e algumas pessoas já que têm que tinham esses cortes, a gente falando e conversando e eles apercebendo-se através de outros, já estão a deixar, cortam isso e deixar o natural. E na tua opinião, qual é a tendência atual dos cabelos masculinos? Cada vez melhorou bastante e nota-se mesmo, falo no meu trabalho como empregado e com o patrão que tenho, que é excelente nesse ponto de vista também, mesmo bom, acho que nota-se mesmo, e as pessoas podem dizer que nós ali temos mesmo a vontade e os próprios clientes sentem-se à vontade nesse ponto de vista. Cada vez mais gostam de inventar nos cortes. Qual é que foi a pessoa que mais te marcou na tua vida pela positiva? Se profissional ou não profissional? Profissional e que me ajudou mesmo bastante. Chama-se Senhor Barreiro mesmo. É a pessoa mesmo que, não desfazendo da pessoa hoje com quem eu trabalho, que é Neto, que tenho que agradecer por estar a trabalhar com ele e que seja por muitos anos, a pessoa que mais me marcou mesmo chama-se Senhor Barreiro. O que é que essa pessoa te marcou? Ajudou-me bastante a nível pessoal e a nível de trabalho, na arte, digamos, foi das pessoas mesmo que mais me ajudou. Não desfazendo os outros, onde comecei, mas esta pessoa foi mesmo a que mais me marcou. Quais foram os principais valores que ele te passou na vida, a nível profissional? O caminho, saber lidar com pessoas, saber quando a gente estamos e sentimos que as pessoas estão ali e que nos estão a sentir bem, que com a nossa presença a gente saber retirar-se, ou então quando estamos a ser bem recebidos, foi das pessoas que, para mim, nesse ponto de vista, lidou não só comigo, como há muitos barbeiros, ou cabeleireiros, como queiram dizer, mas para mim é barbeiros, foi das pessoas que ajudou mesmo bastante gente, e a nível de saber lidar com pessoas e saber lidar com nós próprios, essa pessoa marcou-me mesmo bastante. Qual é a tua relação com os clientes? É uma das coisas comigo, sendo cliente novo, a gente tenta fazer com que ele se sinta mesmo bem, que se sinta que está ali, está à vontade, sabe que tem confiança em nós. Se é clientes que são habituais, a gente tenta brincar no bom sentido, fazer com que eles esqueçam o dia-a-dia do trabalho deles, estão ali, é como se estivessem com irmãos, com verdadeiros amigos, e principalmente saírem de lá satisfeitos e principalmente estarem ali bem connosco. Já alguma vez te questionaste qual é o sentido da vida para ti?
Ao fim de 40 e muitos anos, nunca te passou pela cabeça qual é o sentido da vida? O que é que nós estamos cá a fazer e para onde é que nós vamos? E qual é, ou como é que tu levas a tua vida, na tua aprendizagem, no teu dia-a-dia? Para ti, qual é o sentido da vida, Carlos? Qual é o teu foco na vida? É uma pergunta muito, na minha maneira de ver, delicada, porque se eu levo o dia a dia sempre, quando me levanto, como diz o outro, estou pronto para outro dia, e neste momento, como qualquer pai, como diz o outro, o meu foco de vida é o meu filho, neste momento. Não penso mesmo, não estou a pensar no dia da manhã, penso mesmo, muitas das vezes quando me levanto e quando estou, muitas vezes, com o meu filho, principalmente com a minha mulher que matura há 18 anos, que é mesmo uma mulher com um H grande, o meu foco de vida é mesmo para eles dois, mesmo, principalmente para o meu filho. Que idade é que tem o teu filho? Tem 4 anos. E quais são os valores que tu lhe queres passar, que tu lhe queres ensinar e que um dia ele possa olhar para ti com orgulho de lhe teres ensinado esses valores? Principalmente, como foi dito, através dos meus pais, não é? E depois de seguir os passos certos, nunca pensar naqueles passos errados que a gente infelizmente vê em alguns miúdos hoje em dia, mas ele sentir e saber que dar-se bem com os amigos dele, com quem ele tiver que se dar, mas seguir sempre para o bem, nunca para o mal. O que é que o teu filho significa para ti? Tudo mesmo. Quando... Sou capaz de... Para o meu filho, eu sou capaz de tudo mesmo. Tu lembras-te do momento em que te foi colocado o teu filho nos teus braços? Qual foi a sensação? Lembro-me perfeitamente que filmei, veio umas lágrimas aos olhos, chorei mesmo, é um choro de alegria. E quando ele esteve nos braços e depois quando eu estive sozinho, pensei mesmo, ponto final. É o meu ponto de viragem de vida, de outra vida, que tenho mesmo que seguir em frente e olhar só para ele, para mais ninguém. Ajudá-lo em tudo o que puder mesmo. Ele fez-te ganhar muito mais responsabilidade. Muito mais responsabilidade. Como toda a gente tem sempre aquelas saídas, como diz o outro, mas o meu foco mesmo é... Quando eu deixo, como há um bocado deixei, e disse-lhe ele que tinha que vir falar com o senhor, e ele disse, vai, mas anda rápido, quero estar contigo, quero ainda jogar no computador, todos os dias. E para mim ele é tudo mesmo. Tens aprendido alguma coisa ao longo destes 4 anos com ele? Aprende-se sempre alguma coisinha. Não se pode dizer que se aprenda muito, mas aprende-se derivado. Eu digo-te isto porquê? Porque nós normalmente temos tendência a dizer que nós é que vamos ensinar algumas coisas aos nossos filhos, mas depois, às vezes a vida vira ao contrário e nós acabamos por aprender certas coisas tão simples com eles que damos um enorme valor a essas coisas. Olha, eu aprendi com ele uma coisa no meu telemóvel, ele com 4 anos, que eu desconhecia que tinha. Lá está. Mas a nível mesmo dele, as tais piadas que ele manda, ou então quando faz as neiras e a gente põe-se muito sério a olhar para ele e vem aquele sorriso que nos desmancha, falo para mim, que nos desmancha todas a vontade de ralhar. Lá está, estar na presença dele diz mesmo muita coisa. Se tivesses a capacidade de andar 20 anos para a frente, como é que tu gostavas de vê-lo? Ou seja, ele com uma idade de 24 anos, como é que tu gostavas de ver? Gostava mesmo que ele tivesse já, a nível de estudos, o máximo que pudesse tirar e saber que os meus amigos familiares,
olharem para mim e para a minha mulher e dizerem: vocês têm ali um homem sério. Em 1080 segundos vou deixar uma última questão ao Carlos e como bónus para vocês, que tem a ver o que é que tu gostarias de fazer na vida que ainda não fizeste? Nem eu sei. Nem eu sei mesmo. Sinceramente, estou bem, graças a Deus, tenho trabalho que infelizmente muita gente não tem, mas nunca... Lá está a gente, como toda a gente diz, fala e uns gostavam de não fazer nada, assim, nos ricos, mas pá, estou bem, tenho trabalho, graças a Deus, tenho saúde, eu, minha mulher, meu filho. E não te passa nada pela cabeça um sonho que gostasses de fazer que ainda não tenhas feito? Gostava de chegar à reforma e não poder trabalhar mais e poder gozar a vida. Mesmo. Era o que eu gostava de ter, mas sinceramente, até pode ter passado, mas neste momento, sinceramente, não me lembro mesmo. Foram 1080 segundos com o Carlos. Se quiserem colocar alguma questão ao Carlos, é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Carlos e será ele o próprio a responder às vossas questões. Assim, gostaria que comentasse, partilhasse e desse feedback sobre estes vídeos. Automaticamente, quando o está a fazer, quer dizer aos canais de distribuição que realmente o conteúdo que nós falamos aqui é interessante, é motivador e inspirador, e é claro que automaticamente esses canais vão acabar por espalhar por muito mais pessoas. A ti, Carlos, quero-te agradecer por estes 1080 segundos. Obrigado. E assim, até um próximo convidado em 1080 segundos. Tchau.